Bom dia mais uma vez, pessoal. Que Deus abençoe o seu dia, o nosso dia de hoje. E eu tô fazendo experiência, como eu falei, tô aprendendo literalmente ao vivo. Não sei mexer muito com a internet, com algumas coisas, estou aprendendo. E tá sendo um desafio, né? Constante, em relação ao tempo, em relação a muita coisa. Então, vamos continuar em oração. Os meninos do projeto já mandei lá as mensagens. Teve alguns pedidos de oração pela Cris, que eu recebi depois, né? Pela Cris para conseguir um emprego, que está desempregada. A Sueli pelo Caio, que a gente precisa realmente orar pela vida dele. Está envolvido com coisa errada, tá lá no Parque Ziel e só por Jesus. A mãe tá muito angustiada, muito desesperada, chorando, triste, já passa por necessidade. Então, gente, vamos orar por essa família, né? Uma família grande. O irmão mais velho tentando restaurar, tentando trazer de volta o menino firme, fixo, que quer continuar naquilo que não. A gente sabe que não presta, que não é legal. Então, que Jesus venha entrar, né? Com o poder, com a ação dele nessa família e fazer a obra dele, porque é só Deus, né? Nessas situações assim, não tem, como a mãe falou assim, não tem o que a gente possa fazer. É questão de clamar, é questão de pedir a Deus, de invocar o nome do Senhor Jesus e esperar que o Espírito Santo vá lá, incomode esse jovem, esse adolescente, que ele se arrependa, né, do que tem feito e que ele retorne para a casa da mãe, venha ser um agente de transformação para o bem, não para o mal, que ele acredita que ele consegue sim emprego, que ele consegue sim se manter, que ele consegue sim ser um menino honesto, um menino inteligente, um menino bonito, capaz de todas as coisas. Sinto muito mesmo também, choro muito junto, acaba chorando junto com a mãe, né? Então vamos orar por ele. E são situações assim que faz com que você pare e reflita. Bom dia, Oséias, Deus abençoe. Faz com que a gente pare e reflita sobre a questão do perdão e o texto de hoje. Eu acho legal como Deus é maravilhoso, que sempre dá oportunidades, né, para a gente aprender e vivenciar a palavra. E eu vivenciei isso durante minha vida, em casa, no dia a dia. E os meninos lá no projeto a gente vivencia, sabe? A ação da palavra de Deus, Deus transforma ela em uma coisa real, tátil, que a gente possa ver, possa sentir, possa compreender de uma maneira melhor. E Deus deu esse exemplo dessa mãe ontem, né? Clamando pelo filho perdido. E ela muito assustada, muito preocupada, né? Com o que precisa ser feito com ele. Ela queria, inclusive, ir lá tentar ir no local para poder tirar o filho dela de lá. Esse é o desejo de toda mãe, né? Se ela pudesse, ela ia, arrancava e cuidava da maneira dela, fazia as coisas da maneira dela. Porque a mãe é assim, né? Ela viu, eu lembro não conversei isso com a Fernanda, mas eu lembro quando meu irmão tinha 15, 16 anos, saiu de casa, se perdeu. Foi pro mundão, ficou lá em Campinas morando num albergue, uns caras tudo drogados, se drogando de um lado, se drogando do outro. Não sei se foi nessa época que ele começou também a se drogar. Mas eu lembro que minha mãe, ela nunca abandonou ele. Eu não concordava, a gente tentava falar pra ela assim, mãe, não vai não. Deixa ele lá, ele precisa aprender a ser homem, a hora que ele sentir a falta, ele vai. Mesmo assim, eu não entendia, porque eu não era mãe, né? Eu era adolescente. E minha mãe, ela ia lá naquele lugar tudo sujo, imundo, com vômito. Ela falava, ela contava as coisas que ela via, as roupas jogadas, as coisas tudo lá. Ela ia lá, levava comida pro meu irmão, pegava toda aquela bagunça, aquelas coisas que estavam lá, as roupas dele, e trazia para casa para lavar. Então, assim, de certa forma, ela continuou cuidando, mesmo ele não querendo, mesmo ele tendo abandonado aqui em casa, e mesmo ele tendo vivendo lá, largado, né, no meio do mundão, perdido, né, sem Deus, sem esperança, sem fé, sem crença nenhuma. Isso é um exemplo de que uma mãe é capaz de fazer, né? E essa mãe de ontem mesmo, ela magoada, desesperada, e falando, eu não sei se eu vou aguentar, se de repente a polícia aparece e ele acaba enfrentando alguma coisa e ele perde a vida por isso. Eu não sei como lidar, eu não tô angustiada, tô agoniada, eu quero ir lá e meu filho mais velho não deixa eu ir lá porque os caras é tranqueiro, os caras é isso, eles podem me matar, podem fazer isso, podem fazer aquilo. E ela preocupada, querendo ver o filho e não podendo ver o filho. E realmente é uma coisa que a gente pode acontecer. Já pensou? Ele tá lá envolvido, fazendo coisa que não deve, daqui a pouco perde a vida por causa disso. Quantas mães, quantos pais já passaram por isso, já perderam seus filhos? Imagine a dor na alma que é.
Eu lembro de uma outra senhora, amiga minha, o filho se envolveu tanto, que eu lembro que uma vez quando eu fui visitar essa senhora, que eu gostava, sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas do que eu acho que a minha linguagem é a deles, tanto com os pequenininhos quanto com os mais velhos, eu acho mais fácil, flui melhor. E esse rapaz, a gente foi visitar ela, e esse rapaz se escondeu embaixo da cama, totalmente alucinado, totalmente transformado, totalmente assim, e achando que as pessoas iam perseguir, que as pessoas iam pegar ele, que isso, que aquilo, e ele não se livrava daquilo que era errado, sabe? Chegou até um ponto que, infelizmente, ele realmente foi assassinado, jogado, não sei se foi no meio do canavial, o que foi, sei que depois, acho que quem teve que ver, reconhecer foi a mãe. Então são tantas situações dessa forma que as pessoas enfrentam, que a gente tá com o olho fechado, a gente vai acumulando ódio, sabe, acumulando raiva. Tem gente que não consegue perdoar o irmão, porque fez isso lá no passado. Tem gente que não consegue perdoar o pai, porque tá vivendo uma vida meio complicada, ou o tio, ou de repente até mesmo a mãe. Já vi alunos do projeto meu, tem um menino que inclusive tá no time, não posso falar o nome, né? E era um menino muito fiel a Deus, gente, que bonitinho. Ele clamava e pedia a Deus pela vida da mãe dele, pela libertação da mãe dele. O esposo também clamava por isso. E Deus honrou, Deus libertou e os abençoou demais, sabe? É só Deus mesmo que você vê a obra sendo cumprida, né? E a nossa palavra de hoje é perdão. Eu vou ler um texto bíblico e eu confesso para vocês, para mim esse texto é muito difícil de ser levado à prática. Não é fácil. Está em Lucas 6, do 26 ao 27 até o 36. E fala sobre emprestar e não esperar que a pessoa devolva. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe ia lá, alguém pegava a tesoura emprestada, por exemplo. Não devolvia, filha, vai lá. Eu era responsável de ir lá e ter que buscar e conversar e tinha que dar o jeitinho para trazer as coisas que tinha pegado, né, emprestado. E então, assim, tem coisa que a gente só tem que clamar: Deus, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria para entender a sua palavra e conseguir praticar. Porque eu confesso para vocês, não é fácil. Hoje pela manhã eu estava conversando com meu esposo e falou em relação a essa história, né? Ele falou assim: ah, mas você não. Em relação aos inimigos, né? Eu falei assim: amor, eu casei com meu inimigo, que você está reclamando? Ele falou assim: nossa, amor, já fui teu inimigo. Eu olhei bem para ele e falei assim: você sabe que você já foi meu inimigo. E glória a Deus, graças a Deus, ele não é meu inimigo, é o meu melhor amigo, é o meu amor, é o amado da minha alma, sabe? Então, assim, é tudo tempo, gente. E nós precisamos praticar, sim, o perdão. Faço, é? Garanto, quem me conhece, quem já sabe o que eu passei, tanto em relação à mãe, em relação ao irmão, em relação ao esposo, em relação à vida no dia a dia, não é fácil. Não é, não é, não é, não é. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia dele, a gente consegue. Vou ler o texto aqui. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Essa palavra é de Jesus falando com os discípulos dele. Faça o bem aos que o odeiam. Abençoe os que te amaldiçoem. Orem por aqueles que o maltratam. Se alguém te bater uma face, ofereça-lhe a outra também. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que te pedir, e se alguém tirar o que te pertence, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês vão ter se vocês amarem a quem vocês amam ou a quem ama vocês? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito vocês terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Que mérito você vai ter se você faz bem para aquela pessoa que já faz bem para você? Até os pecadores agem assim. E que mérito você vai ter se você emprestar para as pessoas e você ficar esperando a devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Não é fácil. Façam o bem e emprestem a eles.
sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Como eu falei, a palavra de hoje, perdão, não é uma palavra fácil de ser vivida. Amar o inimigo, então, muito menos. Eu lembro uma vez eu conversando com um pastor e a gente comentando, ele falou assim, abandona, deixa, abre mão, sabe assim, porque tem situações que você tá tão... Todo mundo tá vendo que as pessoas estão fazendo mal pra você, então tá te prejudicando. E a melhor saída, às vezes, é você virar as costas, é falar, segue tua vida, some da minha frente, né? E eu falei para as pessoas de maneira geral, que quando vinha falar, minha mãe veio falar comigo, minha irmã veio falar comigo, vira as costas, deixa, abre mão. E eu falei, vocês realmente gostam de mim? Vamos orar a Deus pelo impossível. Eu sei que tem pessoas que maltratam, eu sei que tem pessoas que ofendem, eu sei que tem pessoas que não merecem perdão. Quem merece perdão, gente? Ninguém, nem eu, nem você. E mesmo assim, por incrível que pareça, foi uma coisa que eu sei que foi de Deus. Eu perdoei todas as situações que eu vivenciei na minha vida. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas eu orava para aquelas pessoas que me perseguiam. Eu colocava diante de Deus, eu rasgava meu coração, igual Davi fazia. Eu consegui? Não. Deus foi misericordioso e me permitiu conseguir fazer isso. A história que o autor comenta de hoje, vocês podem pesquisar, pesquisem sobre essa moça. É Ruby Bridges. Hoje agora é uma senhora, uma ativista, e fala sobre inclusão, né, na questão do racismo. Ela, em 1960, ela tinha 6 aninhos. E eles foram fazer parte de uma espécie de experiência social. E nessa experiência social, ela foi estudar numa escola só de brancos, lá nos Estados Unidos. E vocês veem como que era a situação lá. Ela ia para a escola, os professores não queriam dar aula para ela. Ela ficou por mais de um ano. Só uma professora tinha coragem de dar aula para ela que gostava. Se envolveu com a situação. Os coleguinhas não entravam na sala, ela ficava sozinha, as crianças ficavam do lado de fora. Os pais de outras crianças protestando, sabe, brigando. Todo mundo revoltado, xingando, ofendendo, porque para eles era natural, era cultural deles. Muitos, inclusive, usavam a própria Bíblia, né, sobre 100 cães da fé, e falava quando eles foram amaldiçoados, e queriam se justificar como se fosse uma raça inferior. E aquele desrespeito todo. Essa menina ela não foi obrigada a ir para a escola. 6 crianças foram convidadas, 2 delas não aceitaram, outras aceitaram e permaneceram, foram para frente. Mas é tão bonitinho dessa menininha da Ruby, que ela teve coragem, ela foi. A família dela pagou o preço. A mãe dela teve que convencer o pai dela, permitir ela ir para a escola, que ele não queria que ela fosse. Mas essa mãe, ela tinha consciência que se essa menininha desse o passo de entrar na sala de aula, for para a escola, eles iam ter uma chance de serem tratados como eles são, como seres humanos, todo mundo igual, sem a diferença. Fica falando, porque isso, porque aquilo. Hoje em dia a gente tá quase que uma inversão, né? Como se fosse melhor ser isso ou ser aquilo, e não ao invés de ser todos iguais. Mas sabe que a história bonitinha dessa menininha? Ela ia pra escola. E o mais lindo é que ela fez a parte dela, ela teve que ter coragem. As pessoas jogavam as coisas, xingavam enquanto ela estava caminhando. E o diretor da escola, ele fala com orgulho, ele fala assim que ele via aquela menininha toda orgulhosa. Aliás, é a menina orgulhosa, não, ele todo orgulhoso da menininha. Ela caminhava como um soldadinho para frente, cabeça erguida, ela não abaixava a cabeça. Ela seguia em frente para enfrentar o problema. Mesmo as pessoas xingando, as pessoas ofendendo, as pessoas maltratando, as pessoas assim, tá com um ódio enorme, só porque o tom da pele dela era diferente da deles. E essa menina ia pra escola, assistiu aula. E sabe o que aconteceu? Aí que eu falo pra vocês, igreja não faz propaganda, mas faz a diferença nesse mundo. E as pessoas da igreja na época presbiteriana, eles tinham verdadeiramente o temor de Deus. E os pais ali começaram a enfrentar os outros pais. As crianças, a primeira atitude que aconteceu de uma criancinha assistir aula com ela foi de um menino que passou entre a multidão e foi lá assistir a aula com ela. Uma criança teve coragem de ir lá e ficar junto com ela, participar da aula com ela. E eu tenho certeza que precisa começar para
começar a mudança. Alguém tem que dar o pontapé. Inclusive, há uns anos atrás, quando a gente começou o projeto, eu falei para o pessoal, tinha até um bar, né, o escrito Dominó ali no Bom Retiro, eu falei assim, gente, é igual o nome do bar de vocês aqui. Quando alguém acreditar que é possível a mudança, a gente vai conseguir. É um efeito dominó. Esse menininho entrou. Os outros pais, que tinham temor de Deus também, foi permitindo que seus filhos voltassem, fossem para a escola. E embora alguns pais continuassem lá ofendendo, algumas crianças continuassem lá ofendendo aquela menininha, aos poucos aquela força toda que eles tinham, de serem contrários, de brigarem, de ofender, de desrespeitar, eles foram perdendo a força. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da Ruby, né? Ela é viva até hoje, como eu falei para vocês, é uma ativista, mas ela fez a parte dela. Então, filho, filha, faça a sua parte. É fácil pedir perdão? Não. É fácil perdoar? Não. Mas é possível sim. Então, vamos estar orando. Como eu falei para vocês, a gente vai estar dividido em blocos, né, as nossas aulas. Então, fazendo essa parte, eu vou fazer o alongamento, o foco hoje é no fortalecimento. Depois eu vou falar sobre a brincadeira e a oração final, o encerramento. Mas isso é depois. Então, agora a gente vai fazer a oração. Pai amado, muito obrigada, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Nos livra, Senhor Deus, de todo mal. Nos abençoa, Pai, em nossa caminhada. Nos ajude, ó Pai, a termos coragem, ó Deus, de nos arrependermos e pedirmos perdão, Senhor, às pessoas. E nos dê coragem também, mais ainda coragem, força, determinação e a Tua glória, Pai, para perdoar também. Nos ajude, ó Deus, a perdoar. Nos ajuda, Pai, a praticar o bem sem ficar esperando que as pessoas façam bem pra gente, mas fazer porque nós te amamos, fazer porque é aquilo que o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos ensina a sermos obedientes ao Senhor. Pai amado, o mais bonito da história da Ruby, e eu quero que cada um aprenda também, e o Senhor quer que cada um aprenda, que é o mesmo ensinamento que Jesus fez. O psicólogo dela fala que ela toda vez, quando ela voltava, ela fazia a seguinte oração: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aquela menininha te conhecia, numa intimidade tão grande, que da mesma forma como Jesus orava, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, essa menininha fez durante muito tempo da vida dela. E talvez faça até hoje quando ela vê as situações de confronto. Pai amado, eu te clamo, eu sei que ainda existe muita resistência em relação a isso, até mesmo nos Estados Unidos, com nichos, espaços separados, somente bairros de uma cor, bairros de outra. Eu acho isso uma vergonha, Senhor Deus, é uma coisa que deve acabar. E nós repreendemos esse mal em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nos dê sabedoria a lidar, e sou grata de coração, ó Deus, porque eu moro num país, porque apesar do que as pessoas dizem, eu sei que é um país onde está surgindo uma nova raça, todo mundo misturado junto, um respeitando o outro, e aqui é maravilhoso, Pai, por isso. Pai amado, ajude o outro a entender que somos todos iguais, e nos ajude a entender que somos como os outros, que não temos diferença. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina o perdão. E o Senhor ensinou essa menininha, Pai, de uma maneira tão maravilhosa. E ela retribuiu, ó Deus, a oportunidade que ela teve, com o bem, abençoando as pessoas e sendo abençoada. Nos ajude, ó Pai, a seguirmos de acordo com a Tua palavra. Eu te peço, ó Pai, pela libertação da vida do Caio. Liberta ele, ó Pai, do vínculo da vida que ele tem levado. Consola, Senhor Deus, a irmã Fernanda. Ajude, dê sustento, dê ânimo, dê força. Que ela não venha, Deus, se desanimar. Socorre ela, Pai, nesses momentos de angústia. Pai amado, somos gratos por tudo aquilo. Sou grata, Pai, pelo meu irmão. O Senhor deu tempo, Pai, para ele poder se restaurar. O Senhor deu tempo para todas as coisas, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. E é o Senhor, ó Deus, que nos impulsiona a estarmos onde o Senhor quer que estejamos. E eu entendo, Pai, que tudo tem um propósito. E obrigado, Pai, pelo dia de hoje, pela Sua palavra no dia de hoje. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.